Os arcanjos, anjos e querubins foram formados por Deus no céu antes de ele proceder à criação da terra. Os arcanjos serviam como os principais mensageiros de Deus e eram os seres angelicais de maior hierarquia. O arcanjo mais elevado do passado, Lúcifer, era um desses seres. Ele era considerado a criatura mais requintada que Deus já havia feito. Um ser magnífico e impecável em todos os aspectos. Lúcifer, de acordo com Ezequiel 20:15, era perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Ele era impecável em todos os aspectos e andava sobre pedras coloridas como fogo. O nome de Lúcifer significa portador da luz, e era exatamente isso que ele era. Ele carregava a luz e a glória de Deus, liderava a adoração celestial e trazia glória, gratidão, honra e louvor ao Criador de todas as coisas. Lúcifer também tinha instrumentos musicais incorporados a ele que tocavam quando ele andava, oferecendo a Deus um louvor magnífico. Em Ezequiel 28, 13 e 18, Deus descreve Lúcifer dizendo: "Você era o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Você estava no Éden, o jardim de Deus. Todas as pedras preciosas eram sua cobertura: sardônio, topázio, diamante, ônix, jaspe, safira, turquesa e esmeralda, com ouro. Eram o trabalho de suas timbales e tubos, preparados para você no dia em que foi criado." Outro trecho da Bíblia, Ezequiel 28, 14 e 18, diz: "Você era o querubim cobridor ungido, estabelecido por mim. Você estava sobre o monte santo de Deus." Em contraste com outros anjos, Lúcifer era tão impecável, atraente, divino e poderoso que se tornou vaidoso. Ele rapidamente desenvolveu um senso de orgulho em sua superioridade sobre as outras criações de Deus e começou a sentir que ele era o único que deveria ocupar o lugar de Deus. Seu objetivo era se tornar Deus. Lúcifer não podia conceber ninguém melhor do que ele mesmo para destronar seu senhor, pois ele era o que se julgava mais digno do que qualquer outra pessoa de estar na presença de Deus, e sem dúvida, entendia Deus melhor do que qualquer outro. Isaías 14, 12 e 14 menciona que o profeta Isaías recorda um trecho que alguns interpretaram como Lúcifer declarando: "Eu subirei ao céu, exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus." Pode-se até dizer que Lúcifer tinha mais ambição do que Deus, porque ele não só queria substituir Deus, mas também queria ocupar uma posição ainda mais alta. O orgulho de Lúcifer o levaria a agir segundo suas crenças, de que ele era, de fato, mais forte que Deus. Embora Lúcifer seja descrito como perfeito em todos os aspectos em Ezequiel 28:15, também se descobriu que ele tinha pecado, o que diminuiu sua perfeição. Ele estava cegado pelo orgulho, o que também o fez seguir um caminho de arrogância e começou a pressionar os outros anjos para servi-lo. Com o tempo, sua inteligência superou a dos outros anjos, permitindo-lhe enganá-los facilmente. Muitos dos anjos que mais tarde seriam chamados de anjos caídos começaram a reconhecer Lúcifer como um ser maior do que Deus. Uma feroz batalha pelo céu eclodiu quando Lúcifer atacou Deus com o apoio de um terço dos anjos. No entanto, Lúcifer não antecipou a formidável oposição apresentada por Miguel, outro arcanjo. Quando Lúcifer não conseguiu destruir Miguel em sua forma atual, começou a duvidar rapidamente de sua própria perfeição e se transformou em um dragão. De acordo com Apocalipse 12, 7 e 8, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos não prevaleceram. Nem mesmo foi encontrado lugar para eles no céu. O arcanjo Miguel eventualmente derrotou Lúcifer, o que prova a verdadeira força de Deus, já que Lúcifer foi vencido sem que Deus interviesse diretamente no conflito. Pode-se argumentar que Lúcifer foi derrotado porque Deus usou Miguel para vencê-lo, mas o fato permanece que Lúcifer foi derrotado. Apocalipse 12, 9 prossegue dizendo: "E o grande dragão foi expulso, aquela antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi lançado na terra, e seus anjos foram lançados com ele." Aqui também encontramos Lúcifer mencionado pelo outro nome que ele adquiriu após a derrota, Satanás. Mas Lúcifer perde tudo no processo de perder. Não é apenas seu orgulho que se perde, ele é rejeitado por Deus, e ele e os outros anjos que o apoiaram também são expulsos do céu. Seu apogeu como a criatura mais magnífica e impecável entre todas as criações de Deus já se foi há muito, e ele agora adota o papel do oposto total. Lucas, citando Jesus em Lucas 10:18, descreve sua queda da seguinte forma:
Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Apocalipse 20:10 descreve o destino final de Lúcifer da seguinte forma: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Disse que Lúcifer não aceitou sua punição em silêncio. Na verdade, Lúcifer começou a planejar sua retaliação contra Deus no dia em que foi banido. Agora que ele não era mais a criação favorita de Deus, Lúcifer planejou se vingar das pessoas que o substituíram. Deus criou o homem para ocupar o lugar de Lúcifer, a quem ele amava como um filho no jardim do Éden. Ele criou Adão e Eva. Quando a terra foi criada, tudo era ideal, perfeito, gratificante e satisfatório. Homem e Deus tinham um vínculo mais próximo. Lúcifer estava determinado a destruir a criação de Deus, porque não suportava a ideia de que Deus escolheria uma criação menos poderosa do que ele. Ele assumiu a forma de uma cobra, e no momento e lugar apropriados, enganou Eva para comer o fruto proibido, fazendo com que a humanidade caísse como ele fez. Deus amaldiçoou a humanidade com a morte, e expulsou Adão e Eva do jardim do Éden como punição. Deus prometeu salvar o povo do pecado porque teve pena deles. Como resultado, Lúcifer trouxe o pecado ao mundo, herdou o trono de Adão e assumiu o controle dele. Ciente de que não receberia perdão, Lúcifer decidiu ventilar sua fúria contra a humanidade. Deus criou os seres humanos à sua imagem. Lúcifer sente que está se vingando de Deus toda vez que destrói uma alma humana. Houve uma batalha pelas almas humanas desde os tempos de Adão. Lúcifer praticamente conseguiu o que queria ao espalhar uma série de mentiras e deuses falsos ao longo da história da humanidade. Ele foi bem-sucedido em sua tentativa de retaliação e conseguiu trair as pessoas com desejo, riqueza, fama e todos os outros prazeres materiais. Apenas indivíduos obedientes que resistem às tentações mundanas entram no céu. 1 Pedro 5:8 nos diz para sermos sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao redor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. Satanás está livre para existir e causar o máximo de dano possível. Ele é o proprietário e governante deste mundo. No entanto, Deus tem um plano diferente para vencer. Em vez de derrotar rapidamente Lúcifer e seus seguidores, Deus decide engajar-se em uma batalha magnífica. Ele deu à humanidade os meios para resistir às forças do pecado e da morte, mas também permitiu que Satanás e seus anjos existissem ao permitir que seu único filho, Jesus Cristo, morresse. Ele nos proporcionou redenção quando as pessoas escolhem Cristo acima de todas as promessas do pecado e de Satanás. Deus é exaltado e sua alma é salva. Milhões de indivíduos foram libertos do pecado e receberam redenção através da morte de Cristo. Após um período de controle frouxo, Satanás elaborou novas estratégias para manter o número de almas. Ele decidiu espalhar desinformação sobre quase tudo. Ele se saiu tão bem que milhões de pessoas foram enganadas. Simplesmente observe ao seu redor. Praticamente tudo em sua proximidade imediata é uma falsidade para desviar você do caminho estreito que Jesus pavimentou. Para garantir que as pessoas não consigam diferenciar entre fato e ficção, o mundo está cheio de mentiras. O pior ainda está por vir. Já estamos vivendo nos tempos finais. Estes são tempos difíceis para vivermos. Satanás colocará uma pressão tremenda sobre os cristãos para que abandonem seu amor por Cristo, porque ele sabe que está ficando sem tempo. Estamos em um conflito o tempo todo. Temos que decidir quais são nossas principais prioridades. O propósito da vida não é ficar rico, ser benquisto ou popular. O objetivo é livrar nossas almas de uma eternidade de danação. Por enquanto, Lúcifer só precisa esperar pelo que está prestes a acontecer. Satanás já foi derrotado. A queda de Satanás foi garantida pela crucificação e ressurreição de Cristo. Ele passará toda a eternidade no lago de fogo, junto com todos os adversários de Deus, para sempre. Eles sofrerão tortura diária e noturna. Satanás e os inimigos de Deus não encontrarão consolo, nem mesmo a possibilidade de aniquilação existe para eles. A retribuição injusta pelos seus pecados contra o Deus Todo-Poderoso e Santo, cuja justiça, retidão e ira santa serão evidentes para sempre, será uma dor eterna para todos que seguem o caminho de Satanás. Todos os cristãos fariam bem em lembrar do destino de Lúcifer e fugir do diabo. Ele destacou os aspectos negativos do mundo, mas a danação eterna não é algo belo.
Somos resgatados do tormento eterno para uma adoração eterna e bela, ao fugir de Satanás e ir para Cristo. Evite que posses e prazeres mundanos te afastem de Cristo. Estes são os exatos instrumentos que Satanás decidiu usar contra nós. O destino do diabo está selado. Cuide para não sofrer a mesma censura. Por favor, junte-se a nós em oração hoje para que possamos aprender a escapar das garras de Satanás. Pai Celestial, nos apresentamos diante de Ti hoje buscando Tua força e proteção. Sabemos que o inimigo procura devorar e desviar-nos, mas permanecemos firmes em Tua palavra e promessas. Senhor, capacita-nos com Teu Espírito Santo para resistir às tentações e mentiras de Satanás. Protege-nos com Tua armadura para que possamos resistir aos esquemas do diabo. Pai, concede-nos sabedoria para discernir o certo do errado, coragem para rejeitar o pecado e um coração que anseia seguir Teus caminhos. Lembra-nos de que somos mais do que vencedores por meio de Cristo, que nos ama e que nenhuma arma formada contra nós prosperará. Confiamos em Teu poder e graça para nos livrar do mal. Ajuda-nos a caminhar em retidão, fé e amor, refletindo Tua luz neste mundo. Em nome de Jesus, oramos. Amém.